Bem, galera, então, entendido o vetor velocidade, né, podemos falar agora do tópico 1.4, né, nem botei ali, 1.4, vetor aceleração média, tudo bem? Então, é muito importante que você tenha entendido a ideia do vetor velocidade média. Porque o vetor aceleração média, vamos pensar basicamente, como é que você calcula a aceleração média? Você pega o ΔV, não era isso, do módulo 2, e divide pelo ΔT. Tudo bem? Então, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Só que agora eu quero transformar isso aqui em vetor. Como é uma igualdade, né? Como é um sinal de igual, se esse lado esquerdo é um vetor, o lado direito também tem que ser um vetor. Legal? Qual desses dois aqui pode se tornar vetor? O ΔV, o ΔT ou os dois? Repara que a gente já falou que o tempo é uma grandeza escalar, é uma grandeza que não tem direção e sentido. Logo, quem pode se tornar vetor é o ΔV. Logo agora, ó, para achar o vetor aceleração média, eu vou pegar o módulo do vetor ΔV, olha que difícil agora, dividido pelo tempo, tudo bem? Então botei um exemplo básico ali para a gente ver como é que se calcula o vetor aceleração média. Bem, gente, se eu quisesse assim, ó, quanto vale a aceleração média? Vou repetir a pergunta. Quanto vale a aceleração média? Se o cara quiser aceleração média, ele faria assim, ó. Ó, vou repetir. Aceleração média. Repara que é um exemplo agora sem vetor, tá? Aceleração média seria ΔV. Repara que a velocidade é 4, inicialmente 3, passou para 4, tá? Ó, V1 e V2. ΔV. Houve uma variação de 1, seria 4 menos 3, dividido pelo intervalo de tempo, 2. Isso aqui dá 1 sobre 2, 0,5. Lembra da unidade? Metro por segundo ao quadrado. Calcularia assim, o cara não pediu vetor. Só que agora, qual é o valor da aceleração vetorial média? Ou do vetor aceleração média? Quanto vale? Se o cara falar vetor, pô, dificulta bastante, tá? Porque agora você não vai levar em consideração apenas uma subtração de números, uma subtração de escalares. Você vai levar em consideração uma subtração de vetores, porque aqui é um ΔV de vetor. Então, para fazer isso, ficaria assim, ó. A aceleração média vai ser o módulo, né? Ó, o módulo dela vai ser V2 menos V1, uma subtração entre esses vetores dividido pelo tempo. Tempo você já sabe, né? Está indicado no quadro, 2 segundos, olha lá, do meu exemplo, tá bom? Então o tempo está ali. Agora o grande lance é fazer essa subtração de vetores. Bem, também não deveria, mas vou ajudar. Na verdade, deveria. Vou ajudá-los, né? Eu tenho que te lembrar como se faz uma soma de vetores, uma adição de vetores. Para você somar vetores, a gente tem duas regras básicas, duas regrinhas bem básicas. Quais são? Nós temos a regra do polígono. Qual é a regra do polígono? Eu gosto de brincar, né, dizer que é a regra da cabecinha no rabinho, tudo bem? Então é assim, ó, regra do polígono, regra da cabecinha no rabinho. Exemplo, esquece um pouquinho isso aqui, ó. Exemplo, sejam dois vetores A e B. O A é um vetor para cima e o B é um vetor para a direita, legal? Quero saber de vocês quanto vale a soma A mais B. O que você vai fazer? Bem, regra do polígono primeiro. Você vai pegar a cabecinha do vetor A e vai colocar no rabinho do vetor B, sem a saliência. Olha aqui, ó, cabecinha do vetor A na rabiola, no rabinho do vetor B. Tá lá, tá? Isso é polígono. Onde começou a minha soma? Começou aqui. Onde termina a soma? Ah, termina aqui. Então, o seu vetor soma vai ligar o início da soma ao fim da soma. Esse aqui seria o vetor soma pela regra do polígono, tá bom? Cabecinha no rabinho. E se eu quiser a regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo é a regra da bundinha na bundinha. Então você vai pegar a bundinha do A, beleza? E vai colocar na bundinha do B. Olha lá, bundinha do A na bundinha do B. E vai fechar paralelas ao B na extremidade de A e ao A na extremidade de B. Tá lá, ó. Seria esse aqui o vetor soma. Tanto faz a regra que você vai utilizar. Léo, qual você prefere? Eu prefiro essa, tá bom? Eu gosto mais de usar a regra da cabecinha no rabinho, beleza? Ah, se eu quiser usar, tudo bem, você fique à vontade, tudo bem? Aí nesse momento muitas pessoas pensam, caraca, o professor tá de brincadeira, tá brincando, que isso, professor? Você está ensinando a somar e a questão quer que subtraia. Filho, olha só, paga aqui, eu vou pagar aqui, olha só. Veja bem, sem estresse, veja bem. Sabe quanto dá, só de brincadeira, tu sabe quanto dá 3 menos 2? Acho que sabe, né?
precisa contar no dedo não, dá 1, né? Legal. Tu sabe quanto dá 3 somado ao menos 2? Caramba, agora ficou difícil, hein? Agora ficou... E tá bom, dá 1, não é isso? Então não vou te ensinar a subtrair. Eu vou te ensinar a somar o chamado vetor oposto. Não entendi, professor. Vamos por parte. Vamos calcular separadamente quanto vale o ΔV, legal? Então você vai pegar o V2, como está escrito ali em cima, e subtrair do V1. Só que eu não vou te ensinar a fazer isso não, cara. Vou não. Vou te ensinar a fazer assim, ó. Você vai somar o vetor V2, ou seja, você vai pegar a cabecinha do V2 e vai colocar no rabinho do menos V1. Lembra que nós falamos lá no início que um vetor multiplicado por menos 1, o que acontece com ele? Inverte o sentido. Então, o que o tio vai fazer aqui vai ser assim, ó. Olha só, eu vou pegar a cabecinha do V2, para onde está o V2? Ah lá, o V2 está para baixo, né? Vou botar aqui, ó. Esse é o V2. Léo, não estou vendo o V2 não. Tá assim aqui, ó. Ó o V2, ó o V2. O V2 está para baixo. Não é isso? Vou pegar a cabecinha dele e colocar no rabinho do menos V1. Peraí, o V1 não está para a direita? Então o menos V1 vai estar para onde? Para a esquerda. Então eu vou somar com menos V1, ó. Menos V1. E ao somar o V2 com menos V1 é como se eu estivesse subtraindo, não é isso? Então, vamos lá, minha soma não começou aqui? Minha soma não terminou aqui? Então isso aqui vai ser o meu vetor ΔV. Algumas pessoas estão inquietas na cadeira, meu Deus do céu, mas vai dar a mesma coisa. Não vai, porque agora a figura formada, observem, é um triângulo retângulo. Então não vai ser 4 menos 3 como anteriormente. Ó. Esse lado do triângulo, o V2, mede 4. Esse lado do triângulo, o V1, mede 3. Não mede, professor, mede menos 3, professor. Não, o menos é só o sentido oposto. Esse lado mede 3. Então quanto é que vale o ΔV? Para achar o ΔV, a gente usa a regra de Pitágoras, não é isso? Então ficaria ΔV ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tem gente que já é mais malandro e já sabe que isso aqui é o chamado triângulo pitagórico. 3, 4, hipotenusa 5. Então o meu ΔV mediria 5 metros por segundo naquela direção ali, ó. Sentido. Tudo bem? Beleza? Então isso aqui, ó, atenção, isso aqui, vou voltar aqui em cima, mede quanto? Esse valor aqui, ó, é 5 para um tempo de 2. Então a minha aceleração vetorial média, ela vai valer quanto? 5 sobre 2, não é isso? Em módulo, tá? 5 sobre 2, ou seja, 2,5. E como é uma aceleração, metros por segundo ao quadrado. E se alguém perguntar, Léo, com que direção e sentido? Mesma coisa da explicação do vetor velocidade média aqui, ó. Se isso aqui é um vetor, isso aqui é um número, tá dando um vetor. Como esse número é sempre positivo, a direção e sentido desse é sempre igual à direção e sentido desse, tá? Então a aceleração média teria a direção e sentido do ΔV sempre, sempre. Legal? Tudo bem até aqui? Então vamos continuar.